Tornou-se muito comum falar de um sexto sentido somado às capacidades humanas, que seria a intuição. Esta intuição é pertencente à alma ou uma atribuição da evolução dos corpos, que programa para o futuro uma sociedade amplamente intuitiva? Eu posso responder de acordo com a tradição que eu represento. Então, a tradição que eu represento, que é chamada de Gaudiya Vaishnava, né? Essa que nós conhecemos como Hare Krishna, essa linha que eu represento agora e que eu posso falar, vai nos dizer que a intuição é um sentido, mas uma experiência que o indivíduo desenvolve através do constante praticar da meditação e do afastamento dos objetos dos sentidos. Em yoga, o processo de yoga, que é classificado em 8 divisões, uma das divisões é chamada Pratyahara. Pratyahara significa o retirar os sentidos dos objetos dos sentidos voluntariamente. Então, ele retira os sentidos dos objetos dos sentidos, por exemplo, faz silêncio, faz algum jejum, vai meditar, orar, meditar e, às vezes, até vigiar, como é recomendado pela Bíblia, orar e vigiar. E com isso, ele vai desenvolver esse famoso sexto sentido e a intuição. Mas essa intuição pode ser também uma grande armadilha para o espiritualista sério, porque ela pode ser um produto exclusivamente da sua mente, mas não uma revelação divina, uma condução de Deus a partir do seu próprio coração. Então, ele precisa sempre confirmar a sua intuição com a prescrição vinda das escrituras sagradas. Senão, a sua intuição é uma aventura. É uma aventura. Ele não sabe por si só, ele não vai poder definir se aquela intuição está de acordo ou não. É claro, ele tem inteligência. E na inteligência dele, a cultura que predominar vai dar conceitos de moralidade, de ética, de religiosidade, e ele vai ter uma intuição e vai parar nisso. Por exemplo, vai ter que levar essa intuição de acordo com os critérios que a cultura armazenada em sua inteligência vai lhe dar. Ele não vai voluntariamente correr o risco de acreditar em qualquer intuição. Uma intuição, por exemplo, exageradamente maluca, mas que às vezes acontece em determinadas religiões, que o indivíduo tem a intuição de que o outro representa o maligno e, portanto, ele deve ser morto. E, por sua própria intuição, ele mata aquele indivíduo que ele considera como representante do maligno para a sociedade ou para o seu grupo social. Isso, de vez em quando, a gente ouve alguma coisa assim em alguma parte do mundo. Mesmo no Brasil, nós tivemos isso nos anos 70, nós tivemos isso com uma religião, eu lembro bem, eu estava na Bahia, que é o meu estado de origem, e foi um escândalo, porque alguns membros de uma determinada religião mataram outros membros, crianças da sua própria religião, como uma oferenda, assim. Isso foi um escândalo na justiça e tudo mais. E também nós tivemos, nos anos 70 também, o caso de Jim Jones, um mestre, reconhecido como mestre naquele momento, que tinha um grupo religioso nas Guianas, uma das Guianas,
e ele juntou pessoas de todas as partes do mundo, faziam meditação e muitos processos espirituais, de práticas tradicionais da espiritualidade, misturando um pouco o cristianismo com técnicas mais orientais, e terminou levando todo mundo a um suicídio coletivo. Alguns escaparam, mas levou quase todos a um suicídio coletivo. Então, a intuição por si só não é suficiente. Ela precisa ser checada. Na nossa linha, como eu disse que eu responderia de acordo com a linha que eu represento, na nossa linha nós temos 3 recursos epistemológicos assim, acessíveis para comprovar a nossa intuição. Uma é Shastra, que é o mais importante, e são os livros, as escrituras reveladas. O outro é o mestre espiritual, a pessoa que nos guia de acordo com o Shastra. E o terceiro é a congregação de Vaishnavas, dos membros da nossa linha, que também analisam as nossas intuições, as nossas ideias, de acordo com a tradição que nós representamos. E muitas vezes, uma intuição assim não passa por esse critério tríplice de avaliação, né? Do Shastra, do mestre e também da congregação. Então, nós precisamos estar muito ligados a isso. A segunda parte da pergunta, eu não estou capacitado para responder, mesmo de acordo com a minha tradição, que é uma atribuição da evolução dos corpos que programa para o futuro uma sociedade amplamente intuitiva. Nós não tratamos desse assunto, não conheço dentro da nossa tradição a ideia de que se atribui uma evolução dos corpos para que no futuro a sociedade seja amplamente intuitiva. Num futuro muito longínquo, na nossa linha, diz até o contrário. Diz que os seres humanos vão perder muito a sua capacidade intuitiva e a sua capacidade espiritual, o seu interesse pela espiritualidade, e a humanidade vai ficar cada vez mais materialista e perder cada vez mais a inclinação pela espiritualidade.